Então vamos continuar os nossos estudos do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, clamando a presença do Espírito Santo aqui conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai e os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e dai-nos sempre a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, possamos sempre firmes crer. Amém. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai e ao réu livrai também. De todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura e guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus Pai e ao Filho sumo bem, com o seu divino Espírito, agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos continuar os nossos estudos do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Lembrando que estamos no 8º e último capítulo do nosso Tratado da Verdadeira Devoção. E estamos agora no verso 257, artigo 2º, práticas particulares e interiores para os que desejam vir a ser perfeitos. As práticas exteriores desta devoção que acabo de referir não devem omitir-se por negligência ou desprezo, na proporção em que o estado e a condição de cada um permitir. Então a gente deve ter muito cuidado em termos essas práticas exteriores que nós falamos há pouco, o desprezo do mundo, a oração do Magnífica, a devoção ao Rosário, à Ave Maria, ao Terço, né? Assim como nós meditamos. O dia 25 de março, que é o dia em que nós celebramos o mistério da encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Também falamos a respeito do uso das cadeias, a coroinha da Santíssima Virgem, e falamos também sobre as práticas antes da nossa consagração dos exercícios espirituais. Tudo isso nós não devemos deixar de fazer por negligência, que ele diz aqui, ou desprezo. Nós não devemos desprezar, fazer por menos. Nós temos que observar essas práticas. Claro que na proporção em que cada estado e a condição de cada um permitir. Eu tenho tempo de todos os dias rezar um terço, um rosário, meditar o Magnífica, fazer minhas tarefas da minha vida cotidiana, né? Eu tenho condições de todo dia fazer isso, então faço. Mas se não tenho condições, Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus Cristo sabe da correria do nosso dia a dia, não tenho condições de fazer, faço aquilo que eu tenho condições por amor. Não tenho condições no momento, quero me consagrar, mas não tenho condições no momento de adquirir a minha cadeia, você não vai deixar de se consagrar por causa disso. É claro que no momento oportuno, quando você tiver condições, você vai adquirir uma para você. Mas isso não se torna o essencial, o obrigatório, tá? E nós não devemos deixar de fazer, como ele diz aqui, por negligência ou desprezo. Deixar para lá, já que ele está dizendo aqui que não é obrigatório, então deixa para lá.
Não é bem assim, tá? Omitir-se por negligência ou desprezo na proporção em que o estado e a condição de cada um permitir. Mas além dessas práticas exteriores, ainda há práticas interiores, muito santificantes para aquele que o Espírito Santo chama a uma alta perfeição. Então, se o Espírito Santo está lhe convidando, lhe fez esse convite para você se consagrar a Jesus pelas mãos de Maria, por esta santa devoção, por essa escravidão de amor, por essa prática que São Luís Maria Grignion de Montfort está nos ensinando através deste tratado. Se o Espírito Santo está queimando o seu coração para isso, é porque essa prática interior é para que nos leve a uma alta perfeição. Consiste numa palavra em fazer todas as ações. Aí você vai marcar a partir daí, tá? Pegue logo o seu marcador e marque a partir daí o que vamos falar. Consiste numa palavra em fazer todas as ações, por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, a fim de mais perfeitamente fazer por Jesus, com Jesus, em Jesus e para Jesus Cristo, certo? Se fazemos tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, consequentemente e mais perfeitamente estamos fazendo por Jesus, com Jesus, em Jesus e para Jesus. Agora vamos meditar cada uma dessas práticas. Primeiro, fazer tudo por Maria. É necessário fazer todas as ações por meio de Maria. Grifa aí, por meio de Maria. Fazer todas as ações por meio de Maria. O que equivale a dizer que temos que obedecer em tudo à Santíssima Virgem e conduzir-nos em tudo pelo seu Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Maria são filhos de Maria e, por conseguinte, filhos de Deus, como já mostramos nos números 29 e 30 deste tratado. E entre tantos devotos da Santíssima Virgem, os devotos verdadeiros e fiéis são somente aqueles que se deixam conduzir pelo seu Espírito. Vamos marcar também essa parte. E entre tantos devotos, marque aí. E entre tantos devotos da Santíssima Virgem, os devotos verdadeiros e fiéis são somente aqueles que se deixam conduzir pelo seu Espírito. Eu disse que o Espírito de Maria era o Espírito de Deus porque ela nunca se conduziu pelo seu próprio Espírito, mas sempre pelo de Deus, o qual dela tomou posse e de tal modo que passou a ser o seu próprio Espírito. É por isso que Santo Ambrósio diz que a alma de Maria esteja em cada um para glorificar o Senhor, que o Espírito de Maria esteja em cada um para se alegrar em Deus. Como é feliz uma alma quando, a exemplo de um bom irmão jesuíta chamado Rodrigues e falecido em odor de santidade. Como é feliz uma alma quando ela é toda governada e possuída pelo Espírito de Maria, que é o Espírito suave e forte, zeloso e prudente, humilde, corajoso, puro e fecundo. A fim de que uma alma se deixe conduzir por este Espírito de Maria, é preciso, primeiro, renunciar ao seu próprio espírito. Vamos lá, vamos começar a marcar aqui, nesse primeiro. A fim de que uma alma se deixe conduzir por esse Espírito de Maria, é preciso renunciar ao seu próprio espírito, às suas próprias luzes e à vontade antes de fazer qualquer coisa. Por exemplo, antes de fazer oração, de celebrar ou assistir à Santa Missa, antes de comungar, por exemplo, porque as trevas do nosso espírito próprio e a malícia da nossa vontade e obras
poriam obstáculos ao Espírito de Maria, e se as seguíssemos, embora nos parecessem boas. Então aqui São Luís, ele está nos dando um exemplo, né? Nesse renunciar ao seu próprio espírito, às suas próprias luzes e vontades antes de fazer qualquer coisa. Então se me veio uma vontade, vou à missa. Então essa minha vontade de ir à missa, essa minha vontade de fazer uma oração, essa minha vontade agora de rezar um terço, antes de fazer qualquer ação dessa, eu clamo em mim a presença de Maria, porque muitas vezes o nosso próprio espírito, como a gente já refletiu aqui várias vezes, o nosso espírito, a nossa alma, ela quer o que é de Deus. Ela quer se unir a Deus, ela quer se unir a Nossa Senhora, ela quer estar em união com Deus. Mas a nossa carne é fraca. A nossa carne, ela quer o prazer, ela quer o descanso, ela quer a vida boa, ela quer deitar numa cama e ficar vendo uma rede social. Ela quer, em vez de ir à missa, aproveitar uma praia. Ela quer, em vez de rezar um rosário da madrugada, dormir até mais tarde. A nossa carne quer o conforto. A nossa carne quer os prazeres do mundo. E o nosso espírito quer o que é de Deus, quer o que é de Nossa Senhora. Então, enquanto vier aquela vontade em nós de fazer algo que nos santifique, imediatamente nós temos que clamar a presença de Maria em nós. Nós temos que clamar o Espírito de Maria em nossa alma, para que ele nos ajude a combater aquele espírito do mundo que imediatamente vai dizer: não, quer rezar agora não, dorme mais um pouquinho. Quer ir à missa? Não, mas olha, vamos ali curtir uma praia. Deixa para ir à missa amanhã, deixa para ir à missa no próximo domingo. Para que ir à missa todo final de semana? Sabe, aquela vontade que nós temos imediatamente de fazer alguma coisa que é de Deus. Nossa, eu quero tanto ir à missa diária. Eu tenho muita vontade de comungar e ter essa graça de ir à missa diariamente, de conseguir essa graça. Imediatamente clame a presença de Maria, o Espírito de Maria sobre você, para que ele passe a comandar a sua vida nesse sentido. Passe a lhe dar força e combater no mal com você a respeito dessa situação. Porque quando vier sobre a nossa carne aquilo que vai combater essa sua santa vontade, Maria e o Espírito Santo já estarão apostos para nos defender. Então vamos diante. Segundo, entregar-se ao Espírito de Maria para ser movida e conduzida do modo que ela quiser. Marque aí. Entregar-se ao Espírito de Maria para ser movida e conduzida do modo que ela quiser. Marcou? Temos de nos pôr e nos abandonar nas suas mãos virginais como um instrumento nas mãos do artífice, como uma cítara nas mãos de um bom músico. É preciso perder-se e entregar-se a ela, como uma pedra que se atira ao mar e que se faz tão simplesmente num instante por um olhar do espírito, um pequeno movimento da vontade ou verbalmente, dizendo, por exemplo, renuncio a mim mesma e dou-me a vós, ó minha querida mãe. Vamos marcar? Uma jaculatória que nós devemos fazer todos os dias, tá? Principalmente para a gente rejeitar essas vontades da carne, como a gente meditou agora há pouco. Renuncio a mim mesmo e dou-me a vós, ó minha querida mãe. Eu acredito que você ainda tem desde o início desse nosso estudo aqui, o caderno, o bloco de notas, que eu disse que a gente iria usar, né? Então, essas partes que nós vamos marcando, principalmente essas jaculatórias, é muito importante que você tenha, já que nós marcamos várias coisas,
Às vezes a gente quer lembrar como é mesmo aquela oração que nós lemos no tratado, aquela jaculatória. Jaculatórias são essas pequenas orações, né? Aquela jaculatória, né, que nós vimos que era interessante a gente fazer todos os dias. Então escreva bem grande, bem bonito aí no seu bloco de notas, né? Para você ir lembrando durante o dia. Acordei, fiz minhas orações. Opa, nesse dia de hoje eu vou rezar várias vezes essa jaculatória que está aqui no tratado. Renuncio a mim mesma e dou minha voz, ó minha querida mãe, várias vezes por dia. E ainda que não se experimente qualquer doçura sensível neste ato de união, ele não deixa de ser verdadeiro, assim como se alguém dissesse o que Deus não permita: dou-me ao demônio. Ave Maria, né? Se o dissesse com sinceridade, embora sem qualquer mudança sensível, não seria menos realmente do demônio. Então, São Luís, novamente, né, o que São Luís está falando aqui: renuncio a mim mesma e dou-me inteiramente a vós, ó minha querida mãe. Por mais que você fale isso, mas você não sinta nada, isso não significa que essa frase deixou de ser verdade e que no céu, este clamor aqui não foi ouvido. Ele não deixa de ser ouvido, ele não deixa de ser atendido por ela, não porque você falou essa frase, eu falo, mas não sinto nada. Independente disso, se você repetir de coração essa frase como um desejo seu, creia que você está sendo atendido por ela. Basta que você diga com as suas palavras e de coração aberto que é o seu desejo, você será atendido por ela. Você será atendido pelo Espírito Santo, você será atendido por nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que você não veja diferença nenhuma, mesmo que você não sinta, não veja estrelinhas brilharem, seu coração bater mais forte, uma luz vir sobre você, não é isso. O céu lhe atendeu da mesma forma. Terceiro, renovar este mesmo ato de oferecimento e de união de tempos a tempos durante a ação ou depois dela. Quanto mais o repetir, tanto mais depressa a alma se santificará e mais depressa chegará à união com Jesus Cristo, pois esta segue-se sempre a união com Maria, visto o Espírito de Maria ser o de Deus. Então, renovar, marque aí, renovar este ato de oferecimento de tempos em tempos, durante a ação ou depois dela. Então, o que é que nós entendemos aqui, né? A gente vai por parte, porque nós precisamos entender a diferença em cada uma delas. Nós entendemos aqui nesse fazer tudo por Maria, que nós devemos fazer tudo por meio do Espírito de Maria em nossa alma. E é bom que a gente escreva isso no nosso bloco de notas. Fazer tudo por meio de Maria, por meio do Espírito de Maria em nossa alma. Que o Espírito de Maria seja o comandante deste nosso barco aqui, ó, desse nosso casco, desse nosso exterior, né? Que não seja mais a nossa alma que comande este corpo, que seja a dela, e nós vimos que a alma dela é a alma do Espírito Santo. Então, fazer tudo por meio de Maria, é por meio do Espírito de Maria, que por meio dela, ela comande todo o nosso corpo. Entendido? Vamos adiante. Agora, segundo, fazer tudo com Maria. É necessário fazer todas as ações com Maria. Marca, tá, gente? Vamos marcar, vamos marcando. É necessário fazer todas as ações com Maria. Para isso, devemos pôr os olhos nela. Para isso, eu vou continuar minha marcação aqui. Para isso, devemos pôr os olhos nela.
Em todas as nossas ações, como no modelo acabado de Maria, como no modelo acabado de toda a virtude e perfeição. É um modelo formado pelo Espírito Santo numa simples criatura, para nós o imitarmos na medida das nossas limitadas forças. É preciso, portanto, que consideremos em cada ação o modo com o qual Maria o fez ou faria se estivesse no nosso lugar. É preciso, portanto, vamos por partes para entendermos, né? Fazer tudo com Maria. É preciso, portanto, que consideremos em cada ação tudo que a gente for fazer, em cada ação, o modo com o qual Maria o fez ou faria se estivesse no nosso lugar. Então, fazer tudo com Maria é você fazer todas as ações da sua vida, tendo ela como modelo. Então, nós já fazemos tudo por Maria, tendo ela em nossas almas, a comandar o nosso corpo. Perfeito. Ela que está comandando agora. Eu pensei em fazer alguma coisa, principalmente uma boa prática, uma boa ação, algo que me santifique. Eu já tenho logo que clamar o Espírito dela sobre mim para que essa decisão seja por meio dela. Agora, eu vou tomar uma ação, eu vou tomar uma atitude. Por exemplo, atitudes práticas do nosso dia a dia. Eu vou corrigir o meu filho, né? Eu estou vendo que meu filho precisa de uma correção. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou refletir, isso tudo muito rapidamente, eu vou refletir, se fosse Nossa Senhora, como ela faria? Eu vou tomar uma atitude no meu local de trabalho. Se nesse meu local de trabalho eu preciso tomar uma atitude que seja uma atitude, até mesmo uma atitude cotidiana, uma atitude séria, vou fazer o meu trabalho do dia a dia, como Nossa Senhora faria isso? Então, tudo que eu for fazer, que eu tenha ela como modelo. Eu vou agora entrar naquela roda de conversa de pessoas, né? Vou participar de um grupo ali, participar de uma roda de conversas, sentar numa mesa, num restaurante, num grupo de amigos, para conversar, para me distrair, como Nossa Senhora agiria nessa situação. Como seriam as conversas que ela teria, como seria o comportamento dela, como seriam as atitudes dela. Então ela vai ser o meu modelo. Eu vou fazer tudo com ela. Ela vai ser o meu modelo. Tudo que eu fizer vai ser tendo os meus olhos fixos nela. Vamos continuar. E para isso devemos examinar e meditar as grandes virtudes que ela praticou durante a vida. E quero marcar isso aqui. Aliás, esse início aqui, para que a gente fique bem entendido, eu vou marcar inclusive aqui, ó, para que não seja esquecido. Em cada ação, o modo com o qual Maria a fez ou faria se estivesse no nosso lugar. Todas as ações que eu vou tomar. Tudo. Como Maria o fez? Como Maria faria se ela estivesse no meu lugar? Por isso devemos examinar e meditar as grandes virtudes que ela praticou durante a vida particularmente. A sua fé, a sua humildade profunda e a sua pureza divina. Primeiro, a sua fé, pelo qual acreditou sem hesitar na palavra do anjo, acreditou fielmente, constantemente e até o pé da cruz no Calvário. Ora, Nossa Senhora acreditou sem hesitar. Ela não teve hesitação. Se nós parássemos ali para refletir a atitude de Nossa Senhora naquele momento que o anjo vem sobre ela, no mistério da encarnação, a qual nós devemos ter esse amor profundo por este dia. Naquele momento ali no mistério da encarnação, no mistério da anunciação, quando o anjo se coloca na presença de Nossa Senhora, diz que ela vai ser a mãe
do nosso Salvador, que ela foi agraciada, que ela encontrou graça diante de Deus e que ela foi escolhida para ser a mãe de nosso Senhor. E ela fez o fiat, ela disse o sim, sem hesitar, ela não pediu, posso pensar um pouquinho? Porque a respeito disso que você, senhor anjo, está me falando, eu corro risco de vida, eu posso ser apedrejada, o meu marido, meu noivo, que é aquele que foi consagrado a mim, aquele que foi prometido a mim, né, que nós temos uma união, eu e José, se ele fica sabendo que eu estou grávida e que não é dele, que não será dele, ele vai me abandonar e eu serei apedrejada e eu vou ser julgada e eu vou ser abandonada. Então ela não pensou em todos esses riscos que ela corria. Ela acreditou e ela teve uma fé viva, pelo qual acreditou sem hesitar na palavra do anjo. Acreditou fielmente, constantemente até ao pé da cruz no Calvário. Ela permaneceu firme, ela permaneceu inabalável, ela permaneceu silenciosa, ela permaneceu constantemente ao lado do seu filho Jesus Cristo. Ela não arredou o pé, de pé, como diz a palavra de Deus, que ela ficou de pé do lado da cruz junto do seu filho. Esse sim é um exemplo de mulher. A sua humildade profunda, que a fez esconder-se, calar-se, submeter-se a tudo, e pôr-se no último lugar. Ela não recebeu a notícia de que seria a mãe de Deus e saiu correndo atrás de amiguinhas para falar: olha, eu fui escolhida. Olha, entre tantas as mulheres, eu sou escolhida. Ela não saiu correndo para falar para todo mundo que ela tinha sido agraciada. Ela não saiu anunciando aos 4 ventos que ela seria mãe de Deus. Nossa Senhora escondeu-se, calou-se, submeteu-se a tudo e colocou-se no último lugar. Colocou-se no último lugar. Que nós possamos aprender com ela a nos esconder, a nos calarmos, a saber ouvir as coisas e refletir e guardar no coração, a não ficar dando a nossa opinião em tudo quanto é questão dessa vida que aparece na nossa frente ou entra pelos nossos ouvidos, e que a gente sabe que isso é muito difícil, a gente calar a nossa língua. A nossa língua é algo como a nossa mente não para de trabalhar na nossa cabeça, e depois da nossa mente é a nossa língua. A gente tem que saber refrear a língua. Em seguida, pôr-se, submeter-se a tudo e pôr-se no último lugar. Continuando, a sua pureza toda divina, que não se deve nem jamais terá igual sob o céu. A sua pureza divina, que não se teve, corrigindo, né? Eu falei deve. A sua pureza divina, que não teve, nem jamais terá igual sob o céu. Enfim, todas as suas demais virtudes, como no número, já foi dito no número 108. Lembremos-nos, torno a repetir, que Maria é a grande e a única forma de Deus. E já foi dito isso lá nos números 218 a 221, né? Que Maria é a grande forma de Deus, própria para formar imagens de Deus facilmente em pouco tempo. Uma alma que achou deveras uma forma e nela se perdeu, em breve se transformará em Jesus Cristo, e que este molde representa ao natural. Então, como a gente já refletiu antes, que Nossa Senhora é a forma de Deus, se ela gerou
e do ventre dela nasceu aquele que é nosso Deus, Deus Filho, Deus encarnado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se ela concebeu Jesus Cristo, se ela formou, educou, se ela acompanhou, se ela esteve a pessoa mais presente na vida deste filho, tanto na terra quanto no céu, ela é a melhor pessoa para nos formar, nos santificar, nos encaminhar na mesma direção. Então, hoje, nos nossos estudos, nós vamos encerrar com essas duas reflexões. E para que fique bem marcado na nossa memória, o fazer tudo por Maria é o fazer tudo por meio dela que vem habitar na nossa alma. E o fazer tudo com Maria é o fazer tudo como ela fizesse, conforme ela fizesse, né? O fazer tudo com Maria é o fazer tudo como que Maria faria isso, de que modo ela faria isso, de que modo eu devo fazer, é o modo como ela faria, tá? Então, que a gente tenha isso muito bem, esse entendimento muito grande. Fazer tudo por Maria é a alma dela em nós. Fazer tudo com Maria, Maria sendo o nosso espelho. Maria sendo aquela que eu vou fazer qualquer ação, que ela seja ali o meu espelho. Eu só farei isso da maneira como ela faria, da maneira conforme Nossa Senhora faria, da maneira de que meio, né, de que modo Nossa Senhora faria isso. Então, se eu estou sendo conduzida pelo Espírito dela, se eu estou deixando me guiar por ela, então as atitudes que eu tomar têm que ser conforme ela tomaria. E lembramos aqui esse finalzinho, né, no verso 260. Voltamos a repetir que Maria é a grande e a única forma de Deus. Então, que nós não nos esqueçamos disso, que Maria é a grande e a única forma de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa querida Mãe, Maria Santíssima.